Fala galera, um prazer tê-los aqui para o primeiro episódio da nossa websérie sobre mudanças climáticas. E quando alguém fala pra você em Sibéria, provavelmente o que vem na sua mente é um lugar totalmente congelado. E você não tá errado não. Porque nessa região costuma ser muito frio, mas muito frio mesmo. Só que em 2020, teve uma onda de calor tão forte por lá que a pequena cidade siberiana de Verkhoyansk foi registrada a temperatura de incríveis 38 graus Celsius. Tenta imaginar um lugar que tem frio polar com o calor do verão de Copacabana. E não é só o calor que está causando problemas por lá não. O fogo também tem mostrado seu grande poder. Entre 2019 e 2021, a Sibéria sofreu incêndios vorazes que destruíram milhões de hectares de florestas, inclusive florestas que raramente queimavam. O fogo foi tão intenso que a fumaça podia ser vista do espaço. Nos últimos anos, eventos extremos como esse estão ficando cada vez mais intensos e mais frequentes. Isso tem tudo a ver com o aquecimento global, um fenômeno que está fazendo a temperatura média da Terra aumentar e provocando uma crise climática mundial. E apesar de parecer que o assunto aquecimento global surgiu de repente, na verdade já se fala sobre isso há muito tempo. Há 120 anos atrás, pesquisadores como Jean Fourier, John Tyndall e até o próprio Arrhenius, eles já sabiam que a mudança na concentração dos gases na atmosfera causava mudanças no clima. Inclusive, em 1986, o químico Arrhenius demonstrou com cálculos que a temperatura da Terra ela aumentaria se os níveis de gases do efeito estufa aumentassem. Exatamente o que está acontecendo hoje. Então, não é nenhuma novidade que o tempo e o clima podem mudar por influência nossa. Aliás, você sabe a diferença entre tempo e clima? Apesar de muitas vezes a gente usar eles como sinônimos, esses termos eles têm significados diferentes. O tempo é um evento ou uma condição específica que ocorre durante um período curto, de horas ou dias. Por exemplo, uma tempestade, um dia seco, a temperatura de hoje, isso tudo é tempo. Já o clima é algo mais amplo, são as condições meteorológicas médias em um lugar ao longo de muitos e muitos anos, geralmente pelo menos 30 anos. Por exemplo, o clima do Brasil, ele é quente e úmido. Isso é o resultado de uma média que foi retirada de resultados de vários e vários anos. Até porque nós temos anos mais quentes e anos mais frios. Só que a média, se você pegar todos os resultados e tirar uma média, o resultado sempre vai dar que o clima do Brasil é quente e úmido. A gente já está tentando prever o clima há centenas de anos. Lá no passado, nas primeiras civilizações que a gente conhece, o pessoal já produzia calendários de acordo com as estações do ano e eventos climáticos específicos, como, por exemplo, longos períodos de chuva ou de seca. E assim, eles conseguiam prever qual seria a melhor época do ano para plantar, para colher, tudo planejado com antecedência, baseado nas previsões do clima. O problema, obviamente, era a imprecisão, porque eles se baseavam muito em observações dos eventos do tempo, como chuvas, secas, ventos,
mas eles não tinham ferramentas que davam medições mais precisas. Essas previsões, elas só começaram a melhorar quando a gente criou ferramentas como barômetros, termômetros, anemômetros, para medir pressão, para medir temperatura e para medir a velocidade dos ventos. Aí a gente conseguia mais dados e não dependia só de observar o formato das nuvens ou sentir na pele a temperatura e o vento. A gente começou a ter números. E essas tecnologias, elas foram evoluindo cada vez mais e mais e mais, e por isso hoje a previsão do tempo já é muito melhor. E a previsão do clima, então, nossa, essa é mega precisa. Inclusive, a gente até deu uns nomes de estações para alguns períodos, como é o caso da primavera, do verão, do outono e do inverno, porque esses momentos, essas épocas, elas são previsíveis. Mas se a gente considerar as diferentes eras de tempo na Terra, com intervalos de milhares de anos, o clima, ele variou bastante e continua variando. O clima de hoje, ele é bem diferente do clima do Cretáceo, por exemplo. E para a gente entender o porquê o clima muda, a gente precisa entender de física, química e também de biologia. A gente pode dividir os fatores que influenciam o clima da Terra em 3 processos. O primeiro é o quanto o planeta aquece, considerando a energia que chega do Sol, a energia que fica presa aqui e a energia que volta para o espaço. O segundo fator que influencia o clima é a forma como a atmosfera, o oceano e as camadas de gelo se comportam diante desse aquecimento natural da Terra. Todas as respostas, elas estão interligadas e elas podem aumentar ou diminuir as mudanças de temperatura do planeta. E o terceiro fator que influencia o clima é que cada região tem suas condições específicas, mas essas regiões, elas continuam se comunicando e influenciando o planeta e também outras regiões que estão ali próximas. Ficou confuso? Deixa eu te dar um exemplo. A Antártica, ela tem o clima dela, com as características próprias, mas ela envia massas de ar para outros locais, influenciando outros sistemas regionais. Você já deve ter ouvido, né? A massa de ar que veio da Antártica trouxe chuvas para o Brasil, ou seja, condições específicas de uma região estão influenciando o clima de outra região. A mesma coisa vale para a Amazônia, que tem suas características climáticas próprias, mas envia chuva para outros lugares, influenciando o clima, por exemplo, do sudeste do Brasil. Então, apesar dos sistemas serem regionais, eles estão sempre interligados. E o oposto também vale. O clima mundial, ele também vai influenciar o clima da Amazônia e o clima da Antártica. Então, beleza, você entendeu que o clima mundial, ele tá todo conectado. Só que isso não quer dizer que o clima tenha que ser parecido no planeta todo. Se na sua cidade a temperatura for menor ou maior que a média do planeta, isso é completamente normal. Isso acontece porque cada sistema é como se fosse uma cidade, tem suas próprias características. A mistura de todos esses fatores é o que define o clima. E um clima pode ser quente, mesmo que exista alguns dias no ano onde ele se torne frio. Lembrando que dia frio é tempo, aquecimento global é clima, e é do clima que a gente está falando. Então agora eu quero focar em apenas um desses fatores que influenciam o clima. A gente vai entender a atmosfera e as suas respostas, porque a atmosfera terrestre ela é composta por diversos gases. O gás nitrogênio é o dominante, mas também você vai encontrar o oxigênio, que é o que a gente respira, e vai encontrar também na atmosfera gases que absorvem calor, como é o caso do gás carbônico. Essa absorção de calor provoca um efeito conhecido como efeito estufa. Quando a gente pensa em estufa, a gente lembra daquelas estufas de plantas, né? Aquelas casas feitas de plástico ou de vidro, onde ficam várias plantas. A parede transparente deixa a luz entrar, e aí ela aquece o ar que está lá dentro.
À noite, o ar quente tenta escapar, mas a parede de vidro ela dificulta a saída, o que mantém a temperatura interna da estufa alta. O efeito estufa ele funciona de uma forma muito parecida e mantém o planeta aquecido. A energia que vem do Sol, ela chega na Terra na forma de ondas. Essas ondas podem ter diferentes comprimentos e as que conseguem passar pela atmosfera, que é como se fosse o vidro da nossa estufa, são as ondas mais curtas, com comprimento próximo da luz visível. Já a Terra, por ser bem mais fria que o Sol, ela irradia essa energia de volta para o espaço na forma de ondas bem maiores do que aquelas que chegaram do Sol. Essas ondas maiores a gente chama de ondas infravermelhas. Só que essas ondas, elas não conseguem atravessar a atmosfera para sair de volta para o espaço. E isso é o que aquece o nosso planeta. O efeito estufa é essencial para o planeta que a gente conhece. Sem ele, a Terra não seria quente o suficiente. Só que o grande problema é esse efeito ser intensificado. E a gente está interferindo na atmosfera, aumentando o efeito estufa e provocando o que a gente chama de aquecimento global. E um dos principais responsáveis por esse aquecimento é a produção excessiva de gás carbônico pela atividade humana. E o gás carbônico, ele é um dos gases da atmosfera que absorve o calor e espalha de volta para a superfície. A absorção ocorre porque as ondas infravermelhas interagem com as moléculas de gás carbônico e fazem com que a forma dessas moléculas mudem, o que vai deixar as moléculas instáveis e fazer com que elas espalhem aquela energia de volta para a superfície para voltar a ter estabilidade. Então, basicamente, o gás carbônico absorve energia e depois libera essa energia para que ele se torne estável novamente. E assim, ó, a gente já sabe desse papel do gás carbônico na atmosfera, ó, faz muito tempo. Lá no século XIX, durante a Revolução Industrial, a quantidade de gás carbônico liberada começou a aumentar. Ao mesmo tempo em que a população mundial também crescia. E como eu te falei lá no início do vídeo, lá no século XIX, nomes importantes como Jean Fourier, John Tyndall, eles já demonstravam que o planeta seria mais frio se não tivesse uma atmosfera. E que a mudança na concentração de gases na atmosfera poderia causar uma mudança climática. E na virada do século XIX para o século XX, a gente teve um evento super marcante. O pesquisador Arrhenius, ele publicou o primeiro cálculo de aquecimento global provocado por emissões de gás carbônico. Não é recente, eu tô te falando. Depois de centenas de cálculos, ele chegou à conclusão de que se os níveis de gás carbônico da época caíssem pela metade, a temperatura média da Terra cairia 5 graus. E que, se os níveis dobrassem, a temperatura média aumentaria 5 graus. Sim, há quase 120 anos a gente já tinha acesso a esses números, mesmo que eles ainda fossem preliminares e não mostrassem a realidade com precisão. Mas nós tínhamos uma noção de como a atmosfera era influenciada pelos gases. Desde então, o conhecimento sobre aquecimento global ele foi ficando cada vez mais robusto. Hoje a gente já tem um consenso, que é o consenso de que a atividade humana ela está causando um aumento na quantidade de gás carbônico atmosférico. E de que nós estamos no caminho de dobrar a quantidade de gás carbônico. A gente aceitar o consenso científico é essencial para que a gente possa mudar essa realidade que a gente está sentindo na pele, como é o caso das ondas de calor extremo. E sim, um consenso científico é um conhecimento muito forte, baseado em evidências.
O indivíduo sozinho, ele não é capaz de entender toda uma área de estudo, mas muitas pessoas juntas, especialistas em diferentes áreas e que chegam às mesmas conclusões, mostram pra gente o poder de um consenso científico. 99,9% dos cientistas concordam que o aquecimento global está sendo causado pelas atividades humanas. É muita gente boa no mundo inteiro estudando o tema e chegando à mesma conclusão. E esse 0,01% que não concorda, provavelmente tem algum interesse econômico nisso. A mudança climática que é real hoje, ela está em curso e piorando. A gente tem a expectativa, nós climatologistas, que com o próximo evento El Niño, que se não for esse ano, em 2 anos ocorre, isso é até 2025, nós vamos bater 1,5. E aí nós vamos ver eventos severos como estes vistos 2019, 20 e 21 ficarem para trás. A gente já sabe, por exemplo, que nos últimos anos a gente teve temperaturas médias globais maiores do que 75% das temperaturas observadas dos últimos 11.300 anos. E o recente aumento da temperatura, ele é tão alto que se destaca em qualquer gráfico comparativo. É um baita salto que cria uma elevação quase vertical. Ai, Chupilu, mas isso não são os ciclos naturais da Terra? Eu entendo por que você pensa isso, porque olhando para a história do planeta, realmente, esse mundo aqui ele já foi muito mais quente do que ele é hoje. As temperaturas da superfície, elas ultrapassavam os 200 graus Celsius há 4 bilhões de anos atrás. Ficou quente assim por um bom tempo na Terra e depois foi esfriando aos poucos. Por alguns milhões de anos também ficou muito frio. E depois voltou a apresentar aquecimento global, em ciclos que demoraram milhões de anos para acontecer. A gente vive hoje, por enquanto, num planeta um pouco mais frio do que a sua média histórica, num período chamado de período interglacial. Para a gente voltar a um tempo onde as temperaturas médias globais eram mais quentes do que hoje, a gente tem que voltar 130 mil anos no passado, no período eemiano, que durou uns 15 mil anos. Nesse período, a temperatura da Terra era bem estável e era mais ou menos 2 graus mais alta do que é hoje. Várias espécies dessa época tinham distribuições bem diferentes, de uma forma que ficavam longe dos lugares mais quentes. Só para você ter uma ideia, os hipopótamos desse período, eles conseguiam viver em lugares com latitudes mais altas, como é o caso das Ilhas Britânicas. Então você encontrava naquela época hipopótamos nas Ilhas Britânicas. Então, há mais de 115 mil anos, a Terra não sente temperaturas tão altas quanto as que a gente tem hoje. 115 mil anos! O processo de aquecimento do planeta está acontecendo muito depressa, sem permitir que as espécies tenham tempo de se adaptar. A gente já estudou ciclos suficientes de resfriamento e aquecimento para garantir que esse ritmo acelerado não é o esperado. O planeta está aquecendo em centenas de anos, o que demorou milhares de anos para aquecer nas vezes passadas. Quando a gente afirma que o atual quadro de mudança climática ele é acelerado porque ele não é natural. E aí a gente vai combinar desmatamento, emissão de gases poluentes dos mais diversos. O aumento da temperatura
é um elemento que nós mensuramos e que é fácil das pessoas entenderem da mudança climática global. Um outro elemento é os oceanos ficarem também mais quentes porque ele absorve energia. Com o aquecimento global, nós invertemos uma lógica da natureza do planeta Terra. A temperatura está subindo, inclusive com a altitude, por isso as geleiras estão derretendo e por isso tem biodiversidade que não vai ter para onde subir mais, porque vai chegar no topo da montanha e vai desaparecer. Então agora que temos todas essas informações com a gente tem a expertise necessária para fazer excelentes previsões climáticas. Previsões tão boas que a gente pode usar para prevenir cenários que serão muito prejudiciais para a sociedade, como cenários de crise climática. Se a gente hoje resolvesse todas as questões ambientais, e que a gente deve resolver, a nossa forma de se relacionar com a natureza, o nosso padrão de consumo, e o que eu quero dizer? Eu consumir com inteligência, eu não vou deixar de consumir o que eu tenho. Se eu tenho carro, ar-condicionado, isso não. Eu só tenho que usar o equipamento adequado, o que tem a melhor custo-benefício, inclusive, para a minha vida financeira. É isso que eu estou dizendo, né? Se eu considero tudo isso, a mudança climática vai pegar a geração dos meus netos, sem dúvida nenhuma. E eu tenho um filho com 8 anos de idade. Então eu considero o que eu estou deixando para ele de herança ambiental. Por isso, muitas vezes eu venho usando a expressão ecocídio e que a ONU agora está adotando como algo para ter uma base legal internacional para chegar numa determinada nação, numa determinada região e dizer assim, olha, vocês acabaram com a floresta, acabaram com a água, sem floresta e sem água não tem vida. Vocês vão sofrer, né, sanções, penalidades, porque vocês estão fazendo contra a humanidade, é contra a vida, no sentido mais amplo. Todas as nossas ações, todo o nosso futuro econômico, financeiro e saúde está nessa agenda. O relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, mostrou que o aquecimento está acontecendo ainda mais rápido do que os cientistas pensavam. As últimas projeções mostram que, no melhor dos cenários, a temperatura do planeta vai subir 1,5 graus nas próximas 2 décadas. E é muito importante que a gente fique abaixo desse valor de 1,5 graus, porque as consequências, se a gente passar disso, elas serão devastadoras. E olha o que eu vou te falar, e mesmo se a gente atingir esse valor mínimo de aumento da temperatura, mesmo assim a gente vai ter que lidar com consequências super complicadas de administrar, como é o caso da extinção de espécies, o aumento do nível do mar, as migrações humanas, o aumento da frequência de pandemias e várias outras coisas terríveis. Sim, a gente é poderoso o suficiente para mudar todo um planeta. Isso já está mais do que claro. Depois de centenas de anos de estudos, a gente entendeu que a atividade humana, ela modifica a composição da atmosfera e que o aumento do efeito estufa, ele provoca o aquecimento global. E a gente também entendeu que o aquecimento rápido, ele provoca uma mudança climática severa, que leva a uma crise climática, que é o que a gente está enfrentando agora. O que a gente pode fazer como sociedade é diminuir os efeitos drásticos de uma crise climática, já que grandes feitos que tivemos como sociedade nos últimos 8.000 anos, como é o caso da agricultura, assentamentos permanentes em cidades e até o nosso crescimento populacional, dependeram de um clima estável que a gente tinha. Ou seja, a gente não sabe como viver em um planeta diferente, e nem as outras espécies que estão aqui com a gente. Viver nessa terra instável, diferente da que a gente está acostumado, com regiões apresentando diferentes climas, vai ser um desafio tão grande, mas tão grande, que o melhor que a gente pode fazer é tentar evitar os problemas a todo custo.
Tudo que a gente padronizou com relação à agricultura vai potencialmente ser perdido. E as cidades terão que lidar com ondas de frio e calor extremo cada vez mais frequentes. O ditado de que prevenir é melhor do que remediar nunca fez tanto sentido. Se a gente não diminuir agora a nossa produção de gases do efeito estufa, estaremos enterrando a sociedade futura num problema muito difícil de ser solucionado. No próximo vídeo dessa série, eu vou trazer para vocês detalhes sobre os gases mais críticos para o aquecimento global, de onde eles estão vindo e como eles afetam a nossa atmosfera. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!